Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Toda a imprensa, no dia 12 de junho, colocava em destaque em suas manchetes: o sistema financeiro, os representantes do agronegócio e dos industriais ameaçam o governo Lula, insinuam que querem a demissão do Fernando Haddad, afirmam que há um desgoverno, fazem um ataque especulativo subindo o valor do dólar em relação ao real. Alguns blogs afirmaram que num jantar em que estavam presentes representantes do agronegócio, de banqueiros industriais, começou a circular que estava na hora de encaminhar o pedido de impeachment do presidente Lula, ou seja, golpe, como deram na Dilma. Qual a razão dessa gritaria toda e dessa ameaça à democracia? Pois Lula foi eleito presidente derrotando outros candidatos, entre eles o agora inelegível Jair Bolsonaro. Gritam e ameaçam por quê? O ministro da Economia está tentando colocar em prática o que Lula prometeu durante a campanha. Os recursos para a retomada do desenvolvimento viriam do aumento das receitas, ou seja, acabaria com isenções fiscais, faria uma reforma tributária para os ricos pagarem impostos. Em mais de um programa eu já mostrei que os ricos no Brasil não pagam impostos, só negam quando não roubam o que nós pagamos. Por exemplo, vou dar um exemplo, de como o governo quer acabar com as chamadas isenções fiscais. A desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia foi implantada como medida temporária em 2012, tendo sido prorrogada desde então. A desoneração atual teria validade até 31 de dezembro de 2023. Mas em outubro de 2023, o Congresso aprovou a prorrogação de 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2027. Veja só, essa desoneração permite que a empresa substitua o recolhimento de 20% de imposto sobre sua folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre a receita bruta. Justificativa para manter a desoneração: criar mais empregos. Só que uma análise do Ministério da Economia constatou que não se criou empregos durante o período vigente dessa desoneração, pois nesse mesmo período o desemprego aumentou e os salários diminuíram por causa da reforma trabalhista feita pelo governo Michel Temer em 2017. Ou seja, nenhuma razão para manter essa desoneração, que é a justificativa de criar empregos. Como o orçamento deixado pelo governo Bolsonaro previa o fim da desoneração e, portanto, o aumento da receita, se esse aumento não vem pela desoneração, o Ministério da Economia tem como obrigação de procurar outra fonte para repor essa receita, pois há gastos do orçamento prevendo que essa grana viria. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo e o Congresso teriam 60 dias para encontrar uma fonte de receita para compensar o prolongamento da desoneração da folha de pagamento dos 7 setores da economia. E também precisavam compensar a redução de 20% para 8% da contribuição à Previdência pelas prefeituras de cidades com mais de 126 mil habitantes. Bom, diante disso, o que fez o Ministério da Economia? Enviou para o Congresso uma medida provisória, que recebeu o número 1227. Essa medida provisória determinava que, a partir de 4 de junho de 2024, os créditos do regime de não cumulatividade da contribuição para o PIS/COFINS somente poderiam ser usados para compensar o pagamento desses mesmos tributos. Bom, então vamos lá, E olha que dentro das obrigações tributárias, as que mais se destacam são as de caráter social, PIS e COFINS, que se destinam ao financiamento da Seguridade Social.
o que esses dois tributos se destinam ao financiamento, né, da Seguridade Social. Portanto, são formas de garantir os direitos à saúde, assistência social e previdência da população. O ministro justificou a edição da MP 1227 porque a Receita Federal, ademais, detectou até 25 bilhões por ano em suspeitas de fraude no uso das compensações do PIS/COFINS. Veja só, é o que eu falei, né? Sonego. Pois é, fraudar em 25 bilhões por ano PIS/COFINS é assaltar a classe trabalhadora, pois esses são os tributos que financiam diretamente a saúde, assistência social e previdência. E veio a gritaria geral dos assaltantes. Como assim? O governo quer que a gente deixe de sonegar impostos e paguemos impostos? O presidente da Confederação Nacional da Agricultura diz que se recusa a falar com Lula que hoje temos um desgoverno. Imagina que esse pessoal da agricultura recebeu 540 bilhões para o Plano Safra de 2023-2024. O representante da Confederação Nacional das Indústrias, e olha que as indústrias de 2023 até agora, o setor industrial cresceu 12%, graças fundamentalmente aos financiamentos do governo para o setor. E esses também apoiaram o coro, fora o governo. Os grandes comandantes deste coro são os rentistas. O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Os rentistas, sem produzir uma agulha, passam a mão em 7% do PIB. Ou seja, passam a mão em 7% de tudo que a classe trabalhadora produz. Bresser Pereira, ex-ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao blog 247, disse que esse nível de juros é corrupção. O ministro que falou, viu? E o grande aliado dos rentistas para manter os juros altos é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Banco Central, que é independente do governo, mas faz o que o sistema financeiro manda. Inclusive, ele já está se oferecendo para ministro da Fazenda de extrema-direita, supondo que ela ganhe as eleições no futuro. A grande imprensa começa a martelar que não dá para querer aumentar as receitas do governo. Tem é que cortar gastos, nada de taxar os ricos, martela a Globo. Tem é que cortar gastos. Desde o início do atual exercício, com a fim da regra do teto de gastos, o governo Lula retomou a obrigatoriedade de gastos mínimos em saúde e educação, que estavam suspensos. Os pisos para as duas áreas crescem em compasso com a arrecadação federal. A educação deve receber 18% da receita líquida de impostos e a saúde 15% da receita corrente líquida. O que esse povo que está gritando está fazendo? Estão dizendo o seguinte, estão difundindo que é importante cortar gastos. Cortar gastos onde? Está aí, eles já estão insinuando. Vão cortar gastos nesses dois itens. Então, diminuir, né, essa obrigatoriedade dos gastos mínimos com a saúde e com a educação. Aí estão dizendo que o Haddad já está fazendo essa proposta. Eles dizendo o tempo todo, nós os ricos não vamos deixar de sonegar impostos, não vamos pagar impostos. O povo que se dane. É verdade que a Haddad fará essa proposta, que eles querem? Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, disse que pessoas de um coletivo do qual ele participa estiveram no Ministério da Economia conversando com assessores de Haddad. Eles disseram que essa proposta não está na mesa. Então, está aí uma versão, né, dada pela imprensa. Mas o Ministério está dizendo que a proposta não está na mesa. O presidente Lula e seu ministro da Fazenda têm que tentar cumprir a promessa de campanha do então candidato Lula, que iam colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda, que foi uma forma de dizer que os ricos seriam fiscalizados para não sonegar impostos e que passariam também a pagar impostos. Aí você imagina, o governo atual, né, vive entre a cruz e a espada, tendo como inimigos centrais o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
representantes dos rentistas, que mantêm os juros nos patamares mais altos do mundo. De um lado é o Roberto Campos Neto, o grande inimigo. Do outro lado, o Congresso Nacional, onde na Câmara, dentre os 513 deputados, somente 130 deputados votam com o governo em medidas que atendam os interesses da classe trabalhadora. A classe dominante brasileira, além de ser uma das mais corruptas do mundo, é também das mais sanguinárias. Por suas mãos escorre diariamente o sangue da classe trabalhadora. Se é complicado matar diretamente com tiros, ela organiza milícias para fazer, vide Rio de Janeiro. Ela mata propondo cortar gasto em todos os setores que visam cumprir os direitos que estão na Constituição brasileira. Ela mata não permitindo que haja recursos para sustentar esses direitos. Então, para cada um de nós, classe trabalhadora, está colocado o desafio. O que fazer nessa situação que estamos enfrentando? Que não é um problema do governo, é um problema nosso, classe trabalhadora. Quem é atacada diretamente somos nós, classe trabalhadora. Para terminar, eu vou propor uma música, veja só, hein? Terminar com samba. Podia pensar, bom, vamos terminar triste, deprimido, tal, como estão nos atacando, como nos matam, etc. Não, vamos terminar com samba, da Vila Isabel, na Escola de Samba do Rio de Janeiro, de 1989. Vila Isabel é onde morou o glorioso Noel Rosa. O samba se chama Direito é Direito. Então, vamos lá?